Jornal da Rede Alesp. Vamos a mais uma entrevista agora. Vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal, que analisa ações que questionam artigos da Lei Seca. A Lei Seca estabelece a tolerância zero para motoristas que forem flagrados sob o efeito de álcool e outras substâncias psicoativas na condução de veículos. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com a doutora Jaqueline Valles. Ela é jurista e mestre em Direito Penal. Bom dia, doutora Jaqueline. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Lilian. Bom dia, Jeremias. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Pois é, doutora, a gente vê aqui que está sendo questionado no STF pela Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento e também Confederação Nacional do Comércio, a Lei Seca. Pode detalhar mais para a gente? Sim. Eu acho que deu uma travadinha lá, mas daqui a pouquinho a gente volta, volta com ela. É uma lei, não é? Ah, já voltou. Vamos lá. Vamos ver se a doutora... Então, em 2008, foi promulgada uma lei chamada Lei Seca, no qual colocava alguns itens de tolerância zero para o alcoolismo no trânsito. Essa lei foi questionada em 3 itens. No item de proibição dos bares e restaurantes que estão nas rodovias federais de vender álcool, e também, entre 2 itens também, de colocar aquela pessoa que não quiser testar o bafômetro numa infração penal, e também de punir com infração administrativa aquele que for pego sem a possibilidade de trazer prova para a infração, quando o policial, ele coloca, quando ele para alguém e fala, olha, você deve fazer uma abordagem com relação, sabe, se você está bêbado ou não. E a pessoa estava se recusando a fazer, falando, olha, eu não vou fazer prova contra mim mesmo. Então, diante disso, ele era o quê? Ele era obrigado a levá-lo uma infração administrativa porque se recusou. Então, o que está sendo convocado hoje no STF, que será julgado dia 17 de fevereiro, é essa situação de eu fazer prova contra mim mesmo se eu não quiser usar o bafômetro. Porque, afinal de contas, as pessoas não têm que trazer para o processo, trazer para as autoridades uma autoacusação. Isso é um princípio da Constituição. Para contornar essa autodefesa, esse princípio constitucional, o que a lei fez, a lei de trânsito brasileira? Em 2016, ela mudou alguns itens, alguns parágrafos, falando, olha, não é só o bafômetro que irá dar a validade da embriaguez ao trânsito. Se o motorista for parado numa blitz e o policial disser, olha, eu te dou o bafômetro para você fazer, e o motorista fala, não, eu não quero fazer. E o policial entender que aquela pessoa está embriagada, ele pode conduzir essa pessoa até a delegacia pelo seu próprio testemunho, falando, olha, eu como policial, embora não tenha uma medição do bafômetro, eu estou vendo que ele está embriagado. Diante disso, eu estou conduzindo à delegacia. Então, a própria lei, o próprio Código de Trânsito brasileiro, ele contornou essa situação que será discutida agora pela ADI, dia 17 de fevereiro. Como a Lei Seca de 2008, naquele momento, não tinha esse contorno. Essa discussão do STF é muito importante, essa discussão do STF será de repercussão geral, porque ela coloca limites nessa situação de embriaguez no volante, que é uma discussão muito importante, é uma discussão de extrema cautela para toda a sociedade.
ela precisa sim ser revista de forma muito clara, essa lei seca que está sendo como objeto, dizendo que ela é inconstitucional por alguns itens. Eu Ô, queria... Pois Opa. não, Lilian. Ô, doutora, com a sua experiência, né, e com esse julgamento no dia 17 do Supremo Tribunal Federal, a senhora acha que ele vai manter o endurecimento da lei ou ele vai dar uma flexibilizada? Não, ele vai manter endurecimento. Eu acredito sim que vai manter o endurecimento da lei, até porque em 2016 nós tivemos esse endurecimento, até no caso do bafômetro. Olha, a situação é lei seca para qualquer tipo de embriaguez. Ah, mas se eu for pego porque eu comi um bombom com um licor. Não, isso não vai dar o índice mínimo para ser considerado crime, mas você vai ter uma embriaguez, você vai ter uma infração administrativa. Hoje, Para ser considerado qual crime, que é o limite, doutora? Não querendo cortar a senhora, mas qual que é o limite mínimo para configurar o crime de dirigir sob efeito de álcool? com relação ao bafômetro, Lilian, se você assopra no bafômetro e lá dá 3 decibéis, tá? 0,3 que a gente chama, de volume no seu bafômetro, já é considerado crime. Ah, mas eu não vou fazer bafômetro. Ah, não? Então tá bom. Mas eu, policial, estou vendo que você está bêbado. Então eu vou aplicar uma infração. Uma infração, no mínimo, administrativa. Volto a dizer, se ele considerar que a pessoa está extremamente além de 0,3, embora ele não faça o bafômetro, ele leva para a delegacia. Mas Doutora, o mínimo para considerar crime é 0,3 quando você assopra. pois é, doutora, pelo que eu entendi, assim, eu sou parado e aí, se eu fizer o bafômetro e estiver alcoolizado, eu vou estar cometendo uma infração penal. Se eu me recuso, aí eu vou cair numa administrativa. Então, é lógico que todo mundo vai querer recusar para cair, se estiver alcoolizado, para cair numa infração administrativa. Agora, na prática, o que a senhora acha que seria uma decisão ou caminhar a legislação para uma efetividade? Por quê? Nem todos os locais você vai ter um policial que vai ter uma viatura para encaminhar. Se você está numa blitz, vamos supor que você tenha 10 pessoas. Se você está no interior do estado, num local que não tem uma viatura, não fica um pouco inviável também levar essa pessoa para uma delegacia? Porque só na delegacia é que vai ser, então, feito um boletim, enfim, para que a pessoa possa ser punida, né? Ou seja, na prática, Sim. como é que é? Então, na prática, Geninha, só para entender um pouco melhor, hoje em dia, o bafômetro está sendo usado como defesa. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não bebi. Ah, você não bebeu? Então assopra. Então, essa recusa está virando um pouco... as pessoas não estão se recusando tanto. Agora, se eu não tenho uma delegacia próxima, como você falou, se eu não tenho uma logística de segurança mais clara, mais adequada, o próprio policial militar, o que ele faz? Ele retém o carro e retém lá o condutor até chegar uma pessoa que seja autorizada a pegar Ah, aquele carro e correto. levar. E Entendi. no dia seguinte, aquela pessoa que foi considerada alcoolizada terá que se apresentar numa delegacia local. Uhum. Entendeu? Doutora, a gente falou aí do limite, né? E eu queria saber sobre a questão da lei seca no Brasil, 12 anos, né? Pelo que a senhora colocou, não deve haver retrocesso com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Porque acaba vinculando as outras instâncias. Mas qual é a avaliação que a senhora faz nesses 12 anos aí de lei seca? Então, nesses 12 anos, ela teve essa transformação porque a lei seca é uma lei separada. Nós temos o Código de Trânsito Brasileiro. O Uhum. Código de Trânsito Brasileiro supriu esses itens da lei seca, colocando no próprio código. E ela supriu com uma perfeição melhor. Ela falou assim, olha, você não quer fazer bafômetro, mas você vai ter infração penal, você vai ter infração administrativa. Tudo bem, você não quer ter bafômetro, coisa que a lei seca não tinha isso.
o policial vai poder dizer que você está bêbado. Então, usou-se a lei seca de forma mais aprimorada para que o Código de Trânsito brasileiro fosse hoje mais adequado à sociedade contemporânea. Também não seria uma alternativa, doutora, de revogar então essa lei seca, que hoje tem tantas leis falando do mesmo assunto, onde fica uma coisa muito abrangente e como mesmo que está acontecendo. Toda hora tem que se buscar instâncias superiores para tomar uma decisão, sendo que já existe uma lei que supre toda a necessidade no momento. A senhora acha que não estava na hora também do quem tem essa responsabilidade começar a revogar essas leis que estão a mais aí, para poder também poupar o serviço do judiciário nesse momento que a gente vive? O que a senhora acha? Qual que seria o aspecto que a senhora enxerga nesse cenário? Lilian, você apontou muito bem. Nós temos um mecanismo jurídico seguinte: quando uma lei posterior fala de forma mais abrangente o que a lei anterior falou, essa lei anterior vai ser revogada de forma tácita, que a gente chama, tá? Então, eu acredito que agora no STF irá fazer como repercussão geral exatamente isso. Olha, vai ficar assim, a lei seca que veio com a ideia, nós, com o Código Tributário de Trânsito Brasileiro, nós aprimoramos. Então, o que vale é o Código de Trânsito Brasileiro. E aquela lei seca de 2008, ela foi revogada pela própria logística jurídica. Então, você falou muito bem. Só precisa do judiciário dizer que está, não digo revogada, mas ela foi aprimorada no seu interesse no Código de Trânsito. Doutor, em relação à proibição de venda de álcool nas rodovias, é a lei seca que trata especificamente? Esse julgamento pode alterar alguma coisa nesse sentido? Então, esse item, Jeremias, a lei seca, ela está isolada, porque o Código de Trânsito não falou isso, ela está falando sozinha, e o recurso usado, o argumento usado para a defesa que a lei seca, nesse item, seja inconstitucional, é um argumento muito forte. Os donos de restaurante colocaram nessa ação declaratória de inconstitucionalidade que será julgada alguns princípios constitucionais, que é o princípio da liberdade de comércio, o princípio da liberdade de trabalho. E eles colocam o seguinte: olha, da mesma maneira que nós tivemos o combate ao tabagismo, e algumas pessoas, e tivemos toda a coletividade com grupos sociais, com ajudas, com o próprio veículo de comunicação dizendo, olha, não deve fumar, não deve fumar, e algumas leis proibindo fumar em locais públicos, nós queremos, e não por isso deixou de vender, ficou proibido vender o cigarro, nós também teremos a mesma liberdade. Olha, você quer punir quem bebe? Muito que bem, mas eu não sou obrigado a não vender. Como é que fica a minha liberdade de comércio, minha liberdade de trabalho? Uma coisa não pode esmagar a outra, uma coisa não pode confundir com a outra. Você pune e eu vendo. Não é porque eu estou vendendo que necessariamente aquela pessoa irá beber enquanto estiver dirigindo. Ela pode pegar, pôr no seu carro e beber quando chegar no seu destino. Então, nesse ponto, Jeremias, eu acredito que o STF vá dar razão, sim, aos donos de restaurante. Uma coisa é o restaurante que está dentro da cidade, mas o restaurante na rodovia realmente está certo. Mas o restaurante geralmente é para o consumo ali imediato, né? Mas, enfim, é uma questão que a gente vai esperar para analisar. Agora, doutor, em relação ao bafômetro, a senhora tem acompanhado, por exemplo, a jurisprudência? Porque eu dei um Google rapidinho aqui e vi que tem muito questionamento. Lógico que todo mundo que, de repente, passou pelo bafômetro e foi caracterizado, talvez ele recorra na justiça. Mas há uma pacificação em relação ao uso do bafômetro? A validade? Então, a pacificação é a não autoincriminação. Eu não sou obrigado a fazer o bafômetro. Uhum. Onde não tem a pacificação, você não é obrigado a fazer o bafômetro, todo mundo já sabe, beleza, legal. Mas isso pode gerar infração administrativa? Aí nós temos um pouco de não unanimidade. Algumas turmas do STJ
dizem o seguinte: o direito da vida da coletividade está mais importante que o seu direito de autoincriminação. Sim. Então, a infração administrativa, ela deve continuar. Uhum. Nós não temos um direcionamento pleno sobre isso. Uhum. Aqueles que vão à justiça reclamando da infração administrativa também invocam o princípio constitucional da não autoincriminação. Mas aí esbarra no princípio da vida coletiva com relação àquela pessoa que reclama que não quer ser punida absolutamente de nada, porque supostamente ela não quer dar nenhuma prova contra ela, nem criminalmente, nem administrativamente. Doutora, a gente vê muito em filme americano o policial parar e a pessoa faz um risco e ela tem que andar reta, ou antigamente tinha que, até era motivo de brincadeira do fazer o 4, não fazer. Como é que é essa legislação em outros países, né? Porque a gente vê muito essa questão ali que o policial tem autoridade ali naquele momento de constatar, né? Jeremias, aqui você coloca como base, olha, eu não sou obrigada a me acusar. Então o policial chega e fala para você, olha, desça do carro. Tá, desça do carro. Faço 4. Ele vai falar, não vou fazer. Põe a mão no nariz, que é aquele lá, né? Põe a mão no nariz. Não vou pôr. Quando você se recusa a fazer esses atos, você está amparado constitucionalmente. Mas volto a dizer, o policial agora, pela lei, também está amparado. Falei, bom, você não quer fazer? Mas eu estou vendo que você está com o hálito forte, as suas pupilas estão dilatadas, a sua fala está vagarosa. Eu estou dizendo que você está bêbado. Pronto. E a fala dele tem muito valor, como em todos os outros crimes. Não é porque é um agente público que ela deixa de ter valor. Isso nós temos na jurisprudência de forma unânime. O agente público, a fala dele, enquanto não contraditada por outra prova, tem valor. Não. O policial se enganou, tinha 10 outros policiais, ou tinha 10 outras pessoas que viram que eu não estava bêbado. Aí, tudo bem, ela pode ser colocada em questionamento. Doutora, mas, caso contrário, fica a fala do polícia. Pois não? Pois não. Doutora, eu acho que a gente também tem que levar em conta, nesses 12 anos de lei, a questão cultural, né? A gente já é igual o uso do capacete, todo mundo se acostumou a usar. E em relação à lei seca, a gente já vê entre os amigos, né? Eu vou sair na cidade, eu já pego um carro de aplicativo, né? As pessoas já evitam, foi criada uma cultura. Agora, em relação, por exemplo, a determinação de que se a pessoa matar, embriagado ou lesionar no trânsito, a senhora acha que as pessoas, quando estas penas elas vão ficando mais pesadas, a população tem essa percepção, não vou dirigir porque a pena é muito alta? Porque eu já ouvi dos dois casos. Não, tem gente que realmente acredita e tem gente que fala, não está nem aí, não sabe nem quantos anos é aquela pena se ela dirigir alcoolizada e matar alguém. Então, o Código de Trânsito Nacional, ele coloca para as pessoas que dirigem e matam ou lesionam alguém, a princípio, penas pequenas, tá, Jeremias? Penas pequenas, penas possíveis de serem cumpridas em regime aberto. O que está mudando, e você está muito certo, o que está mudando na sociedade é a forma como vê aquela pessoa dirigindo. O Código de Trânsito Brasileiro fala, olha, quem dirige bêbado e por situações terríveis acaba lesionando ou matando alguém, ele sofre uma pena pequena. Mas a sociedade agora entendeu que você não pode dirigir bêbado, que você não é o lugar legal para dirigir bêbado. Então, entra aí o tal do dolo eventual. Então, todo mundo sabe, todo mundo vê, noticia que quando uma pessoa está bêbada, ela pode cometer situações terríveis. Então, o que a sociedade está mudando? Ela está mudando não na capitulação do crime, a capitulação está a mesma coisa. Mas você fala assim, bom, você dirigiu bêbado, então você correu o risco. Você assumiu o risco. Então você vai ser considerado um homicida. E não um condutor que lesionou, um condutor que matou, que aí tem uma pena pequena. Não, você vai a júri. Você sabia que você não podia dirigir bêbado. Nisso a sociedade está mudando.
A lei continua a mesma, mas o entendimento de como aquela pessoa usou o carro, a sociedade está mudando. E os julgados estão sendo mais rígidos, sim. E é bem isso. Ó, você bebeu? Ah, bebi, mas eu não tinha pretensão de matar ninguém. Não, mas você correu o risco. Você assumiu o risco. Então aí a sua pena vai, ó, lá em cima. É bom ficar bem atento. Doutora Jaqueline Valles, jurista e mestre em Direito Penal, agradecemos muito mais uma vez a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada, Lília, muito obrigada, Jeremias. Bom dia para vocês. Obrigada, doutora, e tenha uma boa tarde.